Boa noite a todos os amigos que mais uma vez nos encontram aqui nesse ambiente virtual da Casa Espírita Chico Xavier. É sempre uma alegria essa conexão, a fim de nós compartilharmos um pouco mais da doutrina espírita, que tanto nos auxilia, nos esclarece a compreender as nossas jornadas aqui nesse plano Terra. Como de praxe, nós vamos iniciar fazendo uma prece, buscando elevar nosso pensamento, relaxar o nosso corpo orgânico, harmonizando nossas células, harmonizando nossa mente, sintonizando com o alto, com o mentor espiritual que vem nesse momento nos inspirar a melhor compreensão da proposta da reflexão de hoje. Na certeza dessa proteção, dessa assistência, se faz não só neste momento, mas durante o nosso dia a dia, nós vamos iniciar esse encontro espírita da noite de hoje. Lembrando, nós sempre pedimos que os irmãos curtam, compartilhem aqui as exposições que são feitas no nosso canal, compartilhem com os amigos, com os familiares. Nós trouxemos um outro dia aqui um capítulo do livro No Mundo Maior, que foi ditado por André Luiz, espírito de André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. Esse livro tem um conteúdo muito rico, né, que nos faz refletir muito, principalmente o pós-encarnação, através de experiências do próprio André Luiz. Mas que eu penso, e o propósito de trazer essas experiências do André Luiz, que ele relata aqui, é refletirmos as nossas próprias experiências e como nós estamos preparando a nossa bagagem, a nossa mala espiritual, consciencial, moral, para quando nós tivermos que fazer a viagem para o outro lado, né? E não há dúvida que também é nessa intenção que Chico Xavier e André Luiz trouxeram essas experiências, esses relatos, essas reflexões para nós. Bom, então, do livro maior, eu quero trazer hoje o capítulo 18, que tem o título Velha Afeição. Esse título nós já vamos compreender por que velha afeição ao longo do capítulo, conforme nós estamos relatando. Então, ele começa assim, André Luiz relatando. Não havíamos atravessado grande distância, quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Esclarecendo, um ponto importante aqui, é que aqui o André Luiz, ele está naquelas incursões no mundo espiritual, junto com o mentor espiritual Calderaro, e nessas incursões espirituais ele passa por várias experiências. Então, esse grupo de velhinhos que ele comenta aqui, com os quais eles se encontram, percebem, é no plano espiritual, num ambiente onde que eles estavam visitando, que ele relata que encontra uma curiosa assembleia de velhinhos. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável, esfarpados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substâncias lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se, apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Então esses velhinhos, carregavam algo que eles guardavam muito junto ao peito e para eles era muito valioso. Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma sauda, não podemos com delongas.
E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava com ufânia os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Falou outro, mas, prosseguia pensativo, todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nessa miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo o olhar a Calderaro. Daí aqui é o André Luiz comentando que ficou curioso com a situação dos velhinhos, né? Então ele já olhou para o Calderaro querendo entender melhor a situação. E aí ele continua dizendo, olhou para o Calderaro, que esclareceu atencioso. Então o Calderaro vai explicar já para o André Luiz um pouco daquela situação daqueles velhinhos ali. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa de ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentadas pelas miragens de ouro neste deserto de padecimento. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Então, o Calderaro esclarece que é um quadro de penúria, né? Como nós podemos ver. Irmãos avarentos que foram extremamente apegados à riqueza, aos bens materiais, e não só eram apegados, como enganaram, lograram, né? Traíram, pessoas, inclusive, que eram amigas, que eram próximas, para poder amealhar maior riqueza e maior fortuna. Então, aquele ambiente, que era um ambiente umbralino, né, onde eles carregavam junto ao peito um lodo, a sua mente estava tão fixada nas riquezas que eles imaginavam e enxergavam aquele lodo como sendo um ouro. E como era um grupo, e todos vieram pelo mesmo equívoco, né? De se entregar muito às riquezas e aos bens materiais, por sintonia, esse grupo tinha afinidade, trocavam ali aquele desejo, aquela sensação de se autoprotegerem e protegerem aquele ouro que eles imaginavam estar carregando. Aí o André Luiz retoma, relatando: lamentei-os sinceramente, ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. Dispunha-me a redarguir quando um dos anciães alcançou a voz no estranho concerto, exclamando, ou melhor, alçou a voz no estranho concerto, exclamando. Então, o André Luiz ia ainda fazer alguns questionamentos ao Calderaro quando um desses velhinhos, né, desses anciões, falou o seguinte: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo?
às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Então, um desses velhinhos tem um certo momento de clareza, vamos dizer assim. Fazia tanto tempo que eles estavam ali que ele se questionou e questionou os demais. Mas onde é que a gente está? Será que a gente não está enlouquecido? A gente não está perdido? Não somos vítimas de um pesadelo? Ele disse. Então, assim, teve um relampejo de lucidez, de despertamento, de autorreflexão, de discernimento, e fez uma autocrítica, não só a ele, mas ao grupo todo. E aí vamos ver o que vem na sequência. O André Luiz fala o seguinte, depois de ter ouvido esse pronunciamento desse ancião. O André Luiz diz o seguinte: aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo, aquele velho eu. Então, aqui, por um instante, o André Luiz se questionou porque a voz lhe soou familiar. Algo naquela voz tocou ele. Ao ponto dele também se questionar: estou louco eu identificando alguém aqui no meio desse grupo de anciões? Enfim, vamos adiante para entender melhor. Fixei-lhes os traços. Seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só na minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais, entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Então, naquela voz, fez lembrar André Luiz o avô dele, que ele lembrou que era um avarento, né? E que era muito afortunado de riqueza, e que nos dias finais teve um zelo, um cuidado por parte da mãe de André Luiz, e o pai dele também, que o recolheu, trouxe ele para morar com eles, para cuidar nos últimos dias de vida, momento em que ele já, com certeza, sendo assediado pelos obsessores, já dizia que havia ladrões em toda parte, e justamente por ele ter passado a vida toda muito em função das riquezas, preocupado que lhe fossem roubar, né? Então, André Luiz lembrou dessa história, dessa realidade do avô materno, quando ele ainda menino e jovem na Terra. E aí André Luiz continua. Num átimo, veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem ansiosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos que mãos piedosas não conseguiam cerrar, vagueava o pavor do ignoto, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde for arrebatado a contragosto. Então, André Luiz lembra que foram lhe buscar no colégio quando o avô faleceu. E olha o quão envolvido ele estava na energia de conservar a riqueza, de preocupado que lhe fossem roubar, preocupado com as riquezas, que
que a própria condição do cadáver, as mãos estavam voltadas ao peito, como se aguardar e segurar alguma coisa, da mesma forma que ele está ali tentando segurar o lodo, imaginando que aquilo é um ouro, e os olhos também não ficaram, não foram completamente fechados, né? Como a espreitar algo que poderia estar vir lhe assaltar, né? Então, até no momento da morte, ele ainda estava muito fixado nessa energia das questões materiais, o que com certeza, não é essa dúvida, né? O levou para aquele ambiente onde ele se deparava ali quando o André Luiz com o Calderaro encontrou ele e os demais companheiros. O André Luiz continua que no curso do tempo vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro. Então, depois de ter morrido, ele deixou um valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente o coração. Enquanto as reminiscências me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz. Então, enquanto o André Luiz tinha essas recordações do avô, um dos companheiros dele, depois que ele fez aquela reflexão de uma rápida lucidez, um dos companheiros retrucou: pesadelo? Nunca, nunca. Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Então, esse outro, né, continuava naquele pesadelo que realmente eles viviam ali, naquele plano kármico em que eles estavam ali, naquele umbral. Ah, e aí o Delis continua. Ah, seu nome fora pronunciado. Então esse outro velhinho chamou ele pelo nome e confirmou que era Cláudio, o avô de André Luiz. Então por isso que ele diz, ah, seu nome fora pronunciado, quer dizer, confirmou que era o avô dele. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude, compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, e prestativo, Calderaro amparou-me, assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Então, aqui tem um ponto importante que o Calderaro esclareceu toda uma situação. Ele falou da irmã Cipriana, que é uma outra irmã de luz, né, de alta envergadura, acima até de Calderaro. Para quem lê a obra No Mundo Maior, ela tem uma certa sequência, né? Mas ele relata casos até, não necessariamente tem toda uma sequência, mas ele vai relatando. E anteriormente foi autorizado por Cipriana que o André Luiz acompanhasse o Calderaro até um ambiente onde existiam umas cavernas, mas ele não iria entrar, ficaria num limite, dado a capacidade dele, em função das energias que existem nesses lugares, né? Os mentores têm que ter já um certo grau de capacidade magnética, de conhecimento para adentrar em alguns lugares. Mas nessas incursões todas, ali o André Luiz foi autorizado pela Cipriana e o Calderaro esclareceu que por trás de tudo isso, dessa autorização, estava previsto o provável despertar do avô do André Luiz, que, claro, com a presença dele, houve também certamente um magnetismo ali, porque o avô tinha um carinho enorme, era a pessoa que trazia paz para ele, ainda quando menino, né, como neto, como relatado anteriormente. E então era uma oportunidade de auxílio, e é onde ele teve esse momento de lucidez, né? E o Calderal esclareceu que essa era uma das razões dele estar ali. Era uma oportunidade de auxiliar e talvez até resgatar o avô dele daquela condição.
Continuando, o André Luiz diz o seguinte: aflito, segui o dedicado orientador, o Calderaro, o orientador que ele se refere. Segui o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu ditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Então, olha que maravilhoso isso. Como o avô do André Luiz ofereceu oportunidade de socorro. O Calderaro magnetizou, fez um passe de energias revitalizadoras, o que aumentou essa lucidez naquele momento, e ele pôde ver o Calderaro e o André Luiz. Enxergou que eles estavam ali presentes, porque os demais não estavam enxergando. Os demais continuavam magnetizados naquela energia negativa, protegendo o seu ouro, naquele lodo que eles carregavam. Então, quando o espírito desperta e percebe-se a possibilidade do socorro, aí é o momento em que os mentores realmente atuam para esse auxílio, na bondade dessas incursões em que eles fazem justamente para socorrer. Porque aquele que ainda não está no momento, ou não quer, ou não se reconhece para tal, não recebe o auxílio. Tudo dentro do seu tempo. Então, o Cláudio, o avô do, do André Luiz, ao enxergá-los, disse: Ó! Gritou perante os colegas aterrados: Que luz diferente! E, esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós. Aí o André Luiz dizendo que ele se dirigiu a eles: Donde vindes? Sois padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Então o André Luiz imaginou que, como eles se apresentavam com umas túnicas brancas, alvas, né? O avô dele olhou e falou: oh, quem são esses? De onde vêm? E aí perguntou se eles seriam padres. Aí o André Luiz continua: avancei lesto e indaguei. Meu amigo, sois Cláudio? Antigo fazendeiro nas vizinhanças? Sim, conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Então, o avô dele, por ter se sentido aliviado e perguntando quem era, continuou: Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Ó, por piedade, ajudai-me a sair, quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei-o compungido e sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me. Aí o André Luiz conversou com ele. Cláudio, sois vítimas de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encerrastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Então, o André Luiz teve que esclarecer para ele que ele já havia morrido, porque ele ainda não tinha percebido. Ele queria voltar para casa, ele não sabia onde é que ele estava, embora ali tivesse muito ouro. Então, o André Luiz explicou para ele que ele já tinha morrido, e imagina, 40 anos eles já estavam ali naquele ambiente. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou. Desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos distritos. Notai? Notai. Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado:
Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta para com a Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referis? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu. Então, nesse momento, depois que o André Luiz conversou com ele e conseguiu fazer com que ele refletisse com mais clareza, ele percebeu que o que ele tinha na mão não era ouro, que era um lodo. E aí ele caiu por si, né? Ele não negou que poderia ter morrido, ele aceitou os esclarecimentos do André Luiz, né? E aí ele começou a indagar e concluir por ele mesmo por que ele estaria ali, né? Pelos equívocos, as maldades que ele cometeu. E aí ele lembrou de Ismênia, que ele vai relatar quem é aqui na fala que ele continua daí explicando para o André Luiz. Sois enviados de Deus e ouvi-me em confissão. Então ele até se colocou como fazendo uma confissão, né? Imaginando até porque ele imaginou que eles seriam padres. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu, no entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. E fixando as mãos enodoada, prosseguia amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abrindo-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Então, quando o avô dele relatou a questão da irmã e se questionou, mas e agora, o André Luiz teve um impulso de falar com ele, de acalentar, mas o Calderaro fez um sinal dizendo assim: espera, deixa, ele está desabafando, ele está trazendo tudo à tona, deixa que ele fale tudo que ele tem para falar. Só com olhares, o André Luiz compreendeu que essa era a postura para o momento ainda. Claro, como era o avô dele, ele também estava tomado por uma emoção e confundia um pouco a razão dele naquele momento. Mas ele, com o Calderaro, se entendeu bem ali e aguardou. Então, André Luiz diz o seguinte: meu triste antepassado continuou descortinando-me novos campos ao sentimento. Daí ele continuou falando o avô dele. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços, ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissário do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim a olhar que grossa cortina de lágrimas ensombrava, observou. Meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Muitas vezes, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim.
pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira à minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido e respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males de que me devoram? Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Então, caindo na lucidez, o Cláudio, o vô do André Luiz, sem saber até ali que era o próprio neto que estava na frente dele, ele fez todo esse resgate, né, reconhecendo, confessando todos os equívocos, né, que ele cometeu. Mas ele lembrou também que a pessoa que mais marcava ele, assim, com carinho, com um momento de mais afeto, era a presença do neto, para quem ele deixou uma quantia substancial, para que ele se formasse em medicina e pudesse fazer a bondade no mundo que ele, o avô, não teria feito, né? Sem imaginar que ali estava na frente dele o próprio neto. Mas ele via como pessoas de bem e ele pediu socorro e que para ele seria um consolo, que ainda que ele tivesse que continuar naquele ambiente ali, né, abandonado, seria um consolo muito grande que levassem a notícia ao neto dele, né, de que ele tinha ciência agora, que ele tinha padecido pelos equívocos que ele cometeu. O que, sem dúvida nenhuma, de certa forma, já era um tipo de perdão, de confissão que ele fazia para o André e para o Calderaro ali, imaginando pessoas do Altíssimo, padres, como ele chamou, né? Mas ele abriu seu coração, abriu sua alma, então ali começou um momento de redenção dele, de socorro. E, obviamente, que o André Luiz, por toda a relação que já tinha com o avô, foi muito envolvido em emoção nesse momento, né? E aí vamos ver como é que o André Luiz continua aqui. Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito, como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível, de reprimível. Ali não me achava antes assembleias superiores cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim do combate educativo da autodisciplina. Mas diante dos deploráveis remanescentes da paixão, das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando meus cabelos, recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. Olha como que a bondade de Deus, né, funciona. Propiciou-se esse encontro do André Luiz com o avô, onde o avô se redimiu, mas não só o avô. O André Luiz também teve um momento em que ele teve que fazer um auto-perdão também. Porque a proposta do avô que o neto fosse talvez melhor do que ele, soubesse empregar melhor a riqueza no bem, formando-se em medicina, que o André Luiz se formou, trabalhou como médico, mas não com toda aquela dedicação que o avô esperava e que a própria consciência do André Luiz, nesse momento, admitia o quanto ele poderia ter sido uma pessoa, um médico melhor,
como o avô imaginava e projetou para ele. Então ali ele, como ele diz, ele mesmo que o Calderaro tentasse segurar, ele não conseguiria segurar a emoção, né? E fez toda essa autorreflexão, a sua própria consciência, né? Trouxe à tona um resgate da sua situação e olhando para o Calderaro, ele também pedia súplicas, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que o avô fazia, ele também meio que pedia um perdão naquele momento ali pelos equívocos se ele que outrora também não tivesse aproveitado tão bem as oportunidades na Terra. O assistente, o Calderaro, sorriu e entendeu tudo. Claro, o Calderaro acompanhando, entendia perfeitamente o processo todo que estava acontecendo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Então, o Calderaro refletindo ali, né, e o André Luiz nos contando aqui, né, que obviamente que ambos ali estavam sendo perdoados, primeiro pelas suas próprias consciências no momento que reconheciam seus equívocos, tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Então, Dorlis volta a relatar. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava, agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades imuradas na usura gritavam revoltadas, umas e riam outras à sua relva, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então, é emocionante, eu até cada vez que leio esse trecho, me emociono aqui, tive que controlar um pouco para não perder a leitura, porque é realmente, ele relata que o Calderaro se emocionou e, imagine, se abraçou o neto e o avô ali, né? E fizeram esse resgate. Então ele sentiu carregando o avô nos braços, e aí sim o verdadeiro tesouro, um carregando ao outro, porque na verdade o avô propiciou um momento de resgate do próprio André Luiz, né? Na bondade divina. Enfim, como eu comentei no início, o propósito dessas reflexões e dessas realidades e as obras espíritas através do Chico Xavier, neste caso através do Chico pelo André Luiz, vem nos trazer reflexões para que nós pensemos a nossa trajetória, né? O quanto nós hoje estamos já mais desapegados dos bens materiais, sem deixar de prover o nosso conforto, o nosso bem-estar, né? Mas voltados à riqueza verdadeira, que são nossas relações, nossa família, como que nós estamos cultivando esses relacionamentos, né? E ampliando as questões morais, espirituais dentro de nós. Eu acho que é principalmente essa a mensagem. Quando o André Luiz relata a sua realidade, inclusive mostra as suas fragilidades, é porque todos nós as temos, né? Mas o importante é buscarmos sempre a nossa melhora, né?
que possamos, no momento da nossa partida, estarmos em melhores condições e de ir para sermos magnetizados por, para um ambiente de mais harmonia, né? De irmãos que vão estar junto conosco dentro dessa afinidade, desse magnetismo que nós tenhamos quando desencarnar. Era a reflexão que nós tínhamos para a noite de hoje, deixando mais uma vez o convite que os irmãos retornem na próxima sexta-feira a esse nosso canal aqui, pedindo novamente que curtam nossas exposições, compartilhem e possam tirar o melhor proveito possível dessas reflexões. Nós vamos agradecer ainda mais uma vez a presença do Alto, dos mentores espirituais, que vêm nos inspirar e que se encontram em cada lar que no momento, essa noite, acompanham essas nossas reflexões e que os lares de cada um dos irmãos sejam irradiados de vibrações, de fluidos, de energias de bem-estar e harmonia. Agradecer pela nossa vida, pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde e que possamos fortalecer sempre a nossa fé. E tenhamos junto de nós muita luz, a presença do nosso Mestre Jesus, nos estendendo a mão, nos iluminando, e fique conosco as boas energias e muita paz. Obrigado.